Você já teve um dia completamente comum, nada grave aconteceu, mas, de repente, no meio de tudo, você simplesmente parou. Como se seu corpo travasse, sua mente desligasse e você perdesse a graça até das coisas mais simples. É estranho porque você sabe que precisa fazer, você sabe qual o próximo passo, mas algo dentro de você não responde. É como se uma parte sua estivesse exausta, esvaziada, pedindo socorro de um jeito silencioso. Se você já sentiu essa paralisia estranha, essa falta de brilho, essa sensação de que a vida ficou em preto e branco, você está no vídeo certo. Hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Olá, prazer! Muito bem-vinda a esse vídeo, a esse canal. Eu sou a Diuli e aqui eu trago orientações sobre como viver bem apesar de tudo. Vamos lá para mais um vídeo. O tema desse vídeo foi um pedido muito especial através de um comentário em um dos vídeos, vou deixar aqui do lado, e ele foi feito com muito amor e carinho e espero que ajude a você e a vocês que estão assistindo aqui. Quando nada mais tem graça, por que você paralisa mesmo sabendo o que fazer? É uma realidade de muitas pessoas e por muitas vezes foi uma realidade minha. Tem muitas vezes em que eu tenho muitas coisas para fazer, e eu sei que eu tenho que fazer, que eu tenho condições, que eu sei como fazer, mas parece que dá, assim, aquele desânimo, aquele cansaço, e vem aquela pergunta: "Para quê? Para que fazer isso?". Mesmo que a gente saiba o porquê fazer, a gente não tem aquela energia que vem de dentro e que nos impulsiona a fazer as coisas. E é muito estranho, porque é difícil de explicar. É muito estranho porque a gente é julgado por isso, as pessoas olham e dizem: "Ah, preguiçosa. Ah, tem uma vida privilegiada e ainda não quer fazer as coisas", sabe. Começam a nos rotular e achar vários defeitos para nós, e a gente tem até desânimo de se explicar. Uma porque a gente não tem explicação, porque nem nós sabemos mesmo o porquê disso, e outra que é um desgaste tão grande que é melhor nem responder. Só que isso faz mal pra gente, a gente não gosta daquilo, daquele julgamento, porque a gente sabe que não é verdade, que a gente não está não fazendo por preguiça, ou porque não sabe, ou porque não consegue, é simplesmente porque não tem ânimo para fazer. De forma inexplicável. Bom, mas ainda assim eu tentei buscar aqui alguns motivos ou explicações que possam nos dar um caminho do porquê a gente se sente assim, do porquê essas coisas acontecem na nossa vida. E o primeiro é o cansaço que não aparece, mas domina. Porque o cansaço, ele não é algo simples. Ele tem um motivo de existir e às vezes ele está tão além do que a gente consegue perceber que é inexplicável para nós que aquilo que estamos sentindo seja só um cansaço. E às vezes é, porque o nosso corpo está tão exaurido, está gastando tanta energia com algo, que a gente não está conseguindo repor essa energia no mesmo tanto que a gente está gastando. E isso traz um cansaço muito intenso para o nosso corpo. E a gente precisa sim, nesses momentos, descansar, a gente precisa ficar na cama, ficar no sofá, ficar em um lugar confortável para que o nosso corpo se refaça, para que as nossas células produzam mais energia para esse corpo. E às vezes, a gente só precisa descansar, só precisa ficar quieto, ficar em silêncio, ficar no nosso lugarzinho, simplesmente existindo para repor a energia. É como se é como um celular com bateria baixa. O celular com bateria baixa, ele só precisa que você conecte o plug ali, que esteja na tomada e deixe ele lá paradinho e não mexa nele. Porque quanto menos a gente usar ele nesse momento, mais rápido vai recarregar essa energia. E a gente também precisa disso, a gente precisa descansar sem pensar, sem nada para fazer, para que o nosso corpo se recarregue energeticamente. E entenda que esse cansaço pode ter uma origem física, mas ele também pode ter uma origem emocional. E se for esse caso emocional, a gente vai precisar muito além do descanso, a gente vai precisar de um tratamento psicológico para isso. E aí não depende só de nós, depende de nós ir atrás disso. Mas não está só em nós essa solução, a gente vai precisar de um auxílio externo, de uma terapia ou de um auxílio médico. Então, nesse caso, a gente vai precisar de algo além só do descanso, só
além do que só o descanso. Outro motivo pode ser a mente sobrecarregada que não consegue mais decidir. Você tem tantas coisas para fazer, acumulou tantas funções, que é como se desse, assim, um chute dentro da mente, né, como se desse um curto-circuito ali. Não se sabe o que fazer, tem tantas coisas para fazer e para realizar, que a mente não sabe por onde começar, não sabe, sobre o que pensar primeiro para resolver, qual o problema a resolver primeiro, qual a situação a fazer que é mais importante, qual é a prioridade. A mente não sabe disso, porque tem tanta coisa acumulada para fazer. E aí dá aquela paralisia, simplesmente a gente fica parado. "Nossa, tem tanta coisa para fazer, que eu não tenho vontade de fazer nada, não quero fazer nada, porque é muita coisa". E aí a gente começa a olhar o todo dessas atividades, e parece uma montanha que é impossível de escalar. E é muito comum isso. E eu vejo muito isso na minha vida. Então é muito comum chegar um período da nossa vida que a gente tem tantos afazeres, que a gente não sabe nem por onde começar e é como se a gente estivesse enlouquecendo de tanta coisa que tem. E aí a gente precisa parar e se reorganizar, porque a mente não está conseguindo entender a situação, priorizar, e a vontade que tem é só ficar na cama, não tem vontade nem de levantar, nem de tomar banho, nem de fazer higiene, de fazer nada, porque, assim, é um desânimo total, porque é muita coisa para fazer. E aí, qual a minha dica nesse caso? É você ordenar o que fazer primeiro. E escolha da forma que for, se não tem uma forma objetiva e clara para fazer essas escolhas, faça no sorteio. Coloque lá um papelzinho, fazer isso, 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 recorte e vá puxando e vá fazendo. "Ah não, saiu esse, então tem que fazer esse, então agora eu vou lá, vou fazer isso aqui. Em segundo lugar, fazer isso aqui", sabe, é uma coisa bem infantil, mas tipo, a gente chega num momento de paralisia e só quem vive isso vai entender, que a gente não consegue nem priorizar o que fazer primeiro. Então, nesses casos, faça um sorteio, faça algo desse tipo. Eu costumo priorizar os meus afazeres pelas coisas mais importantes ou mais difíceis. Aquilo que eu acho que é mais importante realizar durante o meu dia, eu deixo para fazer primeiro, porque fez aquilo e é como se um peso saísse das costas. Ou o que é mais difícil, porque o que é mais difícil parece que também pesa todo o resto, e enquanto a gente não faz aquilo que é difícil, parece que todos os outros, a gente não tem concentração para fazer as outras coisas, pelo menos isso acontece comigo. Então se eu já de cara elimino o meu problema maior, fazer o resto parece que é mais leve, assim, é como se você tivesse vencido uma pequena guerra, uma pequena batalha, né, e agora você tem mais energia para fazer as outras coisas. Então eu costumo priorizar dessa forma, mas eu sei que tem fases da nossa vida que a gente nem consegue enxergar isso de tanta coisa que tem para fazer, então a mente já paralisou. Então, crie novas estratégias de fazer, mas faça. Quando der aquela vontade de ficar na cama, de não se levantar, de não se mexer, faça. Levante-se, tome um banho que já vai regular a sua energia, já vai melhorar ali o seu bem-estar e vá para a vida. Já sai dali e já se coloca em atividade para fazer alguma coisa. E aí é como se fosse um fio, assim, você faz a primeira, já vem a segunda, já vem a terceira, até que você realmente cansa, né, seu corpo não tem mais condições, mas aí você já fez tanto que você já se sente, assim, uma vitoriosa. Então, vai ter que partir de você essa iniciativa de começar. Mas eu sei que é muito difícil esse começo, mas é o começo que é difícil, depois parece que fica mais leve. Também o que pode motivar esse desânimo é a falta de prazer que vem do excesso de obrigações, né. Então, às vezes tem tanta coisa para fazer e tá num período tão conturbado da vida, que você não sente prazer, que a gente não sente prazer em fazer as coisas, muitas vezes as coisas que antes nos davam prazer. Mas é tanta coisa, assim, que você está fazendo no automático, que você nem está curtindo, né, aqueles afazeres, aquelas funções, aquelas coisas que você está fazendo, que não tem prazer, não tem vontade, não tem ânimo. E é assim, né, quando a rotina vira sobrevivência, não tem prazer. Então, às vezes você está trabalhando, né, por exemplo, num trabalho que não tem nada a ver com você, que você não gosta nem um pouco daquilo que você faz, mas você precisa, porque você precisa sobreviver, porque foi o único trabalho que você encontrou para comprar comida, para garantir um lar seguro, para que você conseguisse se manter, né, nessa sociedade doida que a gente está vivendo. Então, nesse caso, o prazer não é prioridade, a prioridade é fazer o que tem que ser feito para sobreviver, é a sobrevivência que está em primeiro lugar ali.
E sinto muito te dizer, você vai ter que fazer isso, né, mesmo sem vontade, mesmo sem prazer, faça. E assim, por por mais difícil que seja o que eu vou dizer agora, entenda que tem um motivo, né. Faça da melhor forma que você conseguir. Para quê? Qual o motivo de fazer isso? Para que logo você consiga se libertar disso. Quanto melhor você faça, quanto mais bem feito fique aquilo, menos falhas você tem, e aí você não precisa ficar refazendo algo que você não gosta. E aí você vai desempenhando aquilo de uma forma mais rápida e bem feita, sem precisar voltar, e você tem um tempo a mais, digamos assim, para pensar em outras coisas, para pensar em fazer outras coisas, para bolar planos para tentar sair daquela situação, enquanto não é possível você de fato sair dali. Porque tem épocas da nossa vida em que a gente está ali numa crise, seja financeira, existencial, ou seja do que for, que a gente se vê presa em situações em que realmente a gente não enxerga saída para aquilo. E nesses momentos, o que a gente tem que fazer é viver aquilo, porque se não tem saída, não tem o que fazer, tem que viver aquilo. E viver sem se acabar no processo. Para que sobre pedaços de você, para que você sobreviva, para tentar algo melhor no futuro. E comece a planejar isso, porque também não dá para se acomodar. Não dá para ter aquele pensamento de: "Ah, é só isso que tem para mim, é isso que restou da minha vida, e aí pronto, não tem outro caminho, não tem outra saída, então eu tenho que fazer isso aqui até me acabar, e quando me acabar, simplesmente acabou tudo", né. Não, não vamos ser tão dramáticos e incisivos. A gente tem que botar na cabeça assim, ó, isso aqui é só uma fase, isso aqui vai passar. Eu tô passando por esse período difícil, mas eu vou conseguir algo melhor, eu vou sair disso aqui, mas enquanto eu não consigo sair, eu vou viver aqui, eu vou fazer da melhor forma que eu consigo, né, sobrevivendo a isso aqui, mas isso é temporário, isso é passageiro, isso não é para sempre. Porque se você olhar para aquilo sem uma perspectiva de futuro, realmente você não vai ter ânimo para sair daquela situação, para sair daquela vida. E assim, e comece a pesquisar e comece a planejar formas de você sair dali, formas saudáveis, formas que façam bem a você, né, não vá se prejudicar por isso. E assim, não se acomode, não aceite a como se aquilo fosse a única opção da sua vida, porque não é. Se você não quiser, não será. E aí você pode pensar assim, ó: "Ah, ela tá falando isso porque ela não sabe da minha vida, porque tá muito ruim a minha vida, porque a minha vida tá passando pela situação X, Y". Realmente, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua fase atual, eu não conheço o nível de desesperança que você tá, mas eu indico a você que leia esse livro, que inclusive eu vou deixar aqui na imagem, né, Em Busca do Sentido. É um livro bem famosinho, é um livro bem comum, assim, né, que muita gente fala sobre ele, mas a história é muito boa. A história é realmente, digna de ser lida, porque é a história de um psicólogo, se não me engano, que viveu na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso, né, e forçado ao trabalho escravo lá, como faziam, né, na Segunda Guerra, e ele sobreviveu a anos de trabalho escravo e né, de toda aquela vida desumana que ele vivia, e ele foi um dos poucos sobreviventes de toda aquela situação, porque a vida dele tinha um sentido. Ele queria viver, porque ele queria alcançar um objetivo. Depois que vencesse aquela situação, depois que ele se libertasse, porque ele acreditava que um dia ele ia se libertar daquilo, ele tinha esperança apesar de tudo. Então, assim, eu não imagino que a tua vida, apesar de tão difícil que seja pior do que a vida do Viktor Frankl. Eu não acredito, tá. E se ele conseguiu isso, você também pode conseguir, porque, assim, a sua vida não é pior do que a vida que ele estava vivendo, e ele conseguiu sobreviver por conta do seu psicológico. Então, assim, se você está num momento muito difícil, de muita desesperança, leia esse livro. E se você já leu, leia de novo, porque você não absorveu as informações se você ainda está nessa fase, sabe. Busque viver conforme os ensinamentos desse livro. E com certeza a sua vida, assim, ó, vai ter um novo sentido e você vai superar essa fase.
sem enfiar os pés pelas mãos, sem fazer nenhuma loucura, sem nenhuma, como é que é, solução maluca, com certeza você vai sobreviver a essa sua fase. Inclusive eu vou deixar esse livro aqui nos cards, né, se você quiser adquirir, comprando por esse link você me ajuda. O valor é o mesmo, o que importa é a mensagem, né, então não há um nível de desesperança maior do que o que ele estava vivendo, e ainda assim ele encontrou um sentido na vida dele naquele momento, em sobreviver àquela fase, aquele momento, né, que ele estava passando. Outro motivo é o vazio emocional que ninguém percebe. Às vezes você está passando por um momento desse, né, um momento de vazio existencial, vazio emocional, então você tem aquele sentimento, né, de vazio, aquela sensação do vazio interior, e eu já fiz um vídeo só sobre isso, então para você entender melhor sobre isso, eu vou deixar inclusive nos cards, depois você vai lá e assista. Então assim, o vazio emocional, ele tira o brilho de todo o resto, né. Então ele tira o brilho de todos os afazeres da sua vida, ele causa uma confusão mental, ele inclusive nos faz ter percepções muitas vezes erradas sobre situações, porque muitas vezes por fora a gente funciona, por fora parecemos estar normal, mas por dentro a gente está só tristeza. Só mágoas, só dores, né, e isso está fazendo a nossa vida não ter motivo para acontecer, a gente não está enxergando, né, o brilho de viver. E às vezes o vazio existencial pode ser o causador disso. E aí tem várias causas para esse seu vazio existencial, tem vários motivos pelos quais eles podem, fazer esse vazio existir na sua vida, aí você vai ter que fazer uma autoinvestigação, muitas vezes até um tratamento psicológico para buscar, encontrar o porquê disso, e então, voltar a viver, né, voltar a ter brilho na sua vida. Outro motivo pode ser a ansiedade. E essa ansiedade não é aquela ansiedade óbvia que você percebe que tem, pode ser uma ansiedade silenciosa, que aos poucos vai te esvaziando, vai roubando, travando a sua motivação. E essa ansiedade ela é bem perigosa, né, porque a gente não vai sabendo nomeá-la, não vai sabendo o porquê que a nossa vida está chegando a esse ponto, a gente entende, assim, que tem algo que está nos sugando, só que a gente não sabe o que que é. E como a gente não sabe o que é, a gente não tem como combater. E muitas vezes quando a gente percebe que é uma ansiedade silenciosa, a gente já está esgotado, já não tem energia, né, nem para lutar contra aquilo, mesmo sabendo quem é o inimigo. E aí, nesses casos, muitas vezes a gente precisa de uma medicação, de um auxílio, né, maior, um auxílio psicológico também. Então, assim, é bem difícil quando a gente percebe o que é. Mas esse é um motivo, e é um motivo bem comum também para essa falta de ânimo, essa falta de energia para a vida. Então, tome cuidado, faça uma análise, veja se você não está vivendo essa ansiedade silenciosa, para que você consiga se libertar dela o quanto antes. Também pode ser a autocobrança, você exigir demais de você, você querer desempenhar além ou muito além da sua possibilidade, da sua energia, é você se colocar num nível, num patamar altíssimo, né, para fazer realizações, e com isso você vai se desgastando, você vai se acabando, e você não tem energia para fazer mais nada além daquilo, né, então todo o resto fica abandonado na sua vida para alcançar a perfeição daquilo. Inclusive eu também tenho um vídeo sobre, essa perfeição que a gente busca, se eu lembrar qual é, eu deixo aqui nos cards depois para você assistir. Mas é muito importante a gente perceber isso, né. Será que eu não estou me cobrando demais? Será que eu não estou querendo, fazer algo muito além das minhas possibilidades atuais? Será que eu não estou querendo agradar demais certas pessoas e com isso me acabando no processo, né? Será que eu estou levando em consideração o meu corpo, a minha energia, quem eu sou de verdade, aquilo que eu realmente posso fazer, aquilo que eu faço muito bem? Ou será que eu estou querendo simplesmente fazer algo, porque alguém espera isso de mim, porque, eu estou tentando alcançar
um patamar que determinada pessoa alcançou, a comparação também é importante, né. Será que eu estou me comparando com outra pessoa, e essa outra pessoa é diferente de mim, ela tem outras potencialidades? Será que eu não estou querendo me igualar a uma pessoa que é totalmente diferente de mim, e que eu não vou conseguir me igualar a ela, dependendo das características que ela tem, dependendo de como ela é. Então é muito importante fazer essa autoanálise também, e muitas vezes diminuir essa autocobrança, porque a gente nunca vai estar perfeito naquilo que a gente faz, que a gente julga ser bom, porque sempre dá para melhorar. Só que a gente também tem que curtir aquilo que a gente faz, né. Tá muito bom, entenda que você pode melhorar sim, mas naquele momento aquilo ali tá ótimo, tá perfeito, tá excelente. Entregue aquilo ali que você já fez e depois vá melhorando e vá refazendo e se reconstruindo e remodelando, mas não fique travado por isso, né. "Ah, faz para, porque eu estou num nível de autocobrança extremo e aí eu nunca tenho nada, nunca produzo nada e estou sempre cansada, acabada, esgotada e nunca chego lá, né, no meu ápice". E claro que também pode ser o seu corpo pedindo por pausa, mas a mente ignorando, a mente percebendo que tem muitas coisas para fazer, muitos resultados a alcançar, e o seu corpo pedindo pausa, né. Então, é muito importante a gente olhar para o corpo também, porque pode ser como eu falei antes, né, você está exigindo muito além do que o seu corpo está tendo potencial para entregar. Então você precisa fazer pausas maiores, fazer um descanso maior para que você tenha mais energia para desempenhar. Então, às vezes, o seu corpo, você nem sabe o que fazer, né, de tanta coisa que tem para fazer, porque você não tem energia para fazer tudo aquilo, né. Então a sua mente já entendeu que não tem energia para fazer tudo aquilo, e aí não sabe qual escolher, porque é muita coisa, muitas opções ali, bloqueou, travou. Então, faça conforme o seu corpo consegue entregar. Vai fazendo, percebeu que cansou? Para, descansa e depois recomeça novamente. Mas, e muito importante, fazer e terminar, começar algo e terminar, porque tem gente que começa a fazer um monte de coisa, e aí deixa um monte de coisa inacabada, nunca acaba nada e não tem energia para finalizar aqueles projetos. E vai ser difícil desse jeito, né. Então se organize para você começar algo e terminar aquilo. Começar outra coisa e terminar aquilo, porque você vai tendo mais resultados, você vai vendo as coisas acontecer de forma mais palpável, do que começar um monte de coisas e não terminar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se ajudou, deixe nos comentários. Se você também deseja que eu faça algum vídeo sobre algum tema relacionado, né, com a temática do nosso canal, Viver Bem Apesar de Tudo, deixe aqui as suas sugestões nos comentários, que aquilo que eu puder, né, eu tentarei responder. E também peço que se inscreva no canal, deixe seu like e assista o próximo vídeo, que também está relacionado com o assunto desse vídeo aqui, então é um complemento. Obrigada por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!